Os ossos secos e o espírito da vida. Mensagem de Alexander McLaren. A mão do Senhor estava sobre mim, e me levou para fora no espírito do Senhor, e me colocou no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez passar por eles ao redor, e eis que havia muitos no vale aberto, e eis que estavam muito secos. E ele me disse: Filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi: Ó Senhor, tu o sabes. E ele me disse novamente: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ó ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei de pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me foi ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que um tremor, e os ossos se juntaram, osso ao seu osso. E quando olhei, eis que os nervos e a carne subiram sobre eles, e a pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Então ele me disse: Profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e dize ao vento: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos 4 ventos, ó fôlego, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Então profetizei, como ele me ordenou, e o fôlego entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército extremamente grande. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Nossos ossos estão secos e nossa esperança está perdida. Estamos cortados para as nossas partes. Portanto, profetize e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que, ó povo meu, eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas e vos trarei para a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, ó povo meu, e vos fizer sair das vossas sepulturas. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, o disse e o fiz, diz o Senhor. Ezequiel 37, versos 1 a 14. Esta grande visão aparentemente tomou sua forma de um ditado desesperador que se tornou um provérbio entre os exilados. Nossos ossos estão secos e nossa esperança está perdida. Estamos completamente cortados. Versículo 11. Ezequiel se apodera da metáfora que havia sido tomada para expressar a destruição sem esperança da existência nacional de Israel, e até mesmo dela extrai uma mensagem de esperança. A fé tem a prerrogativa de ver possibilidades de vida no que parece sentir a morte sem esperança. Podemos olhar para a visão de 3 pontos de vista, considerando sua influência sobre Israel, sobre o mundo e sobre a ressurreição do corpo. O ditado já mencionado coloca a desesperança da massa dos exilados de uma forma contundente. O único sentido em que os homens vivos poderiam dizer que seus ossos estavam secos e eles cortados é figurativo, e obviamente é a existência nacional que eles consideravam como irrevogavelmente terminada. O ditado nos dá um vislumbre do desespero que se instalou nos exilados e contra o qual Ezequiel teve que lutar, como ele também teve que lutar contra seu sentimento aparentemente oposto e ainda assim semelhante de esperança presunçosa e equivocada. Observamos que ele começa aceitando totalmente os fatos que geraram desespero e até mesmo os acentuando. O verdadeiro profeta nunca faz pouco caso das misérias das quais ele conhece a cura e não tenta confortar minimizando a gravidade do mal. Os ossos são muitos e eles estão muito secos. No que diz respeito aos recursos externos, o desespero era racional, e a esperança tão absurda quanto seria esperar que homens,
mortos há tanto tempo que seus ossos haviam sido branqueados por anos de exposição ao clima, pudessem viver novamente. Mas enquanto Ezequiel via os fatos da impotência de Israel tão claramente quanto mais desanimado, ele não se desesperou. A questão que surgiu em sua mente era a questão de Deus, e o próprio levantamento dela deixou um brilho de esperança entrar. Então ele respondeu com aquela nobre declaração de fé e submissão: Ó Senhor Deus, tu sabes. Com Deus todas as coisas são possíveis. A presunção teria dito sim, a descrença teria dito não. A fé diz: tu sabes. A grande descrição do processo de ressurreição segue a analogia da ordem na criação do homem, dando, primeiro, a modelagem do corpo e depois a respiração nele do sopro que é vida. Ambos os estágios são inteiramente obra de Deus. A parte do profeta era profetizar para os ossos primeiro, e sua palavra, em certo sentido, trouxe o efeito que predisse, já que seu ministério foi o meio mais potente de reacender esperanças moribundas e reunir a membros divididos da nação novamente. A imaginação vívida e gigantesca do profeta dá uma imagem da junção dos ossos que não tem superior em nenhuma literatura. Ele ouve um barulho e vê um tremor, pelo qual se entende o movimento dos ossos um para o outro ao invés de um terremoto, como a versão revisada diz, que insere um detalhe bastante irrelevante. E o resultado de tudo é que os esqueletos estão completos. Então segue a vestimenta gradual com carne. Lá eles jazem, uma hoste de cadáveres. O segundo estágio é a vivificação desses corpos com vida. E aqui novamente Ezequiel, como mensageiro de Deus, tem poder para realizar o que ele anuncia. Pois ao seu comando o sopro, ou vento, ou espírito vem, e os cadáveres rígidos saltam para seus pés, um exército poderoso. A explicação nos últimos versículos do texto se afasta um pouco do teor da visão ao falar de Israel como sepultado, mas mantém sua substância e aponta os exilados desesperados para Deus como a fonte da ressurreição nacional. Mas não devemos forçar um significado mais profundo nas palavras de Ezequiel do que elas propriamente carregam. O Espírito prometido nelas é simplesmente a fonte da vida, literalmente da vida física, metaforicamente da vida nacional. No entanto, essa restauração nacional estava conectada com a santidade. Isso não entra na visão do profeta. A restauração de Israel à sua terra é tudo o que Ezequiel quis dizer com isso. É verdade que essa restauração deveria levar a um reconhecimento mais claro por Israel do nome de Jeová e de tudo que isso implicava nele e exigia deles. Mas o escopo apropriado da visão é assegurar aos israelitas desesperados que Deus reavivaria a vida nacional aparentemente destruída e os substituiria na terra. Podemos estender a aplicação da visão à condição da humanidade e à intervenção divina que comunica vida a um mundo morto, mas devemos lembrar que tal significado não estava nos pensamentos de Ezequiel. O vale cheio de ossos secos é uma descrição muito correta do aspecto que um mundo morto em transgressões e pecados carrega quando visto no topo da montanha por olhos puros e celestiais. As atividades de vida sem Deus mascaram a real morte espiritual, que é a condição de cada alma que está separada de Deus. Cadáveres galvanizados podem ter movimentos musculares, mas estão mortos apesar de seus espasmos. Aqueles que vivem sem Deus estão mortos enquanto vivem. Novamente, podemos aprender da visão a preparação necessária para o profeta, que deve ser um instrumento de transmitir vida divina a um mundo morto. O sentido doloroso da morte generalizada
deve entrar no espírito de um homem e estar sempre presente a ele a fim de prepará-lo para a sua obra. O mundo morto não deve ser vivificado em termos fáceis. Devemos ver a humanidade, em alguma medida como Deus a vê, se quisermos fazer a obra de Deus entre eles. Os chamados professores cristãos, que não acreditam que a raça está morta no pecado, ou que, acreditando nisso, não sentem a tragédia do fato e o poder alojado em suas mãos para trazer a verdadeira vida, podem profetizar aos ossos secos para sempre e não haverá tremor entre eles. A grande obra do Evangelho é comunicar a vida divina. Os detalhes do processo na visão não são aplicáveis a esse respeito. Como apontamos, eles são moldados segundo o padrão da criação de Adão, mas o ponto essencial é que o que o mundo precisa é da transmissão de Deus de seu Espírito. Sabemos mais do que Ezequiel sobre a maneira pela qual esse Espírito é dado aos homens, e sobre o tipo de vida que ele transmite, e sobre a conexão entre essa vida e a santidade. É uma voz mais divina do que a de Ezequiel que nos fala em nome de Deus e nos diz com um significado mais profundo do que o profeta do exílio sonhou. Diz: porei meu espírito em vocês e vocês viverão. Mas podemos notar que é possível ter a forma externa de um corpo vivo e ainda assim não ter vida. Igrejas e indivíduos podem ser perfeitamente organizados e perfeitamente mortos. Credos podem ser articulados mais corretamente, cada osso em seu lugar, e ainda assim não ter vitalidade neles. Formas de adoração podem ser pontualmente adequadas e não ter sopro de vida nelas. A religião deve ter um corpo, mas frequentemente o corpo não é tanto o órgão quanto o sepulcro do espírito. Temos que tomar cuidado para que os externos não matem a vida interior. Novamente, notamos que este grande ato de dar vida é a revelação de Deus de seu nome, isto é, de seu caráter, até onde os homens podem conhecê-lo. E sabereis que eu sou o Senhor, versículos 13 e 14. Deus se faz conhecido em sua glória mais divina quando ele vivifica almas mortas. O mundo pode aprender o que ele é por meio disso, mas aqueles que experimentaram a mudança e foram, por assim dizer, ressuscitados da sepultura para uma nova vida, têm experiência pessoal de seu poder e fidelidade tão segura e doce que doravante não podem duvidar dele nem esquecer sua graça. Quanto à influência da visão na doutrina da ressurreição, pouco precisa ser dito. Não pressupõe necessariamente o conhecimento do povo sobre essa doutrina, pois seria bastante concebível que a visão tivesse revelado ao profeta o pensamento de uma ressurreição que não estava em suas crenças antes. A visão é tão inteiramente figurativa que não pode ser empregada como evidência de que a ideia da ressurreição dos mortos fazia parte das crenças judaicas nessa data. No entanto, parece mais natural supor que os exilados estavam familiarizados com a ideia, embora a visão não possa ser tomada como uma revelação de uma ressurreição literal de homens mortos. Para expectativas claras de tal ressurreição, devemos nos voltar para escrituras como Daniel 12, versículos 2 e 13. Amém.